Sim, Jesus. Sim, Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Pai, obrigado porque podemos confiar na Tua fidelidade. Pai, nós sabemos que o Senhor é fiel para sempre. Pai, independente do que fazemos, do que pensamos, independente das nossas ações, atitudes, comportamentos, a Sua fidelidade permanece para sempre. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, que ecoa por toda a eternidade e transformou a história da humanidade. Obrigado, Jesus, porque ao se entregar ali, naquele momento, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, levou sobre si todo o pecado da humanidade. E nós podemos então, a partir deste momento, a partir deste instante, acessar um novo e vivo caminho que o Senhor abriu para que nós pudéssemos chegar na presença do Pai. Obrigado, Jesus, pela sua obra, pela manifestação do seu amor sobre as nossas vidas. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir uma ajuda agora, que o Senhor possa entrar nos nossos corações de uma maneira especial, que o Senhor possa tocar, na verdade, nos nossos corações de uma maneira especial, que nós possamos compreender a Tua Palavra e a Tua Palavra possa mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus, ao ouvirmos e sermos expostos à Palavra de Deus, que o Teu Santo Espírito, que o Espírito Santo de Deus possa operar em nós de todas as formas, usando a Palavra de Deus para construir em nós, edificar em nós vida e uma vida abundante. Obrigado, Pai, pelo Teu poder, pelo Teu amor derramado aqui, e em nome de Jesus nós somos gratos. Amém. Quero convidar você a se assentar, por gentileza. Fique à vontade. Antes de compartilhar aqui um pensamento ou um texto, eu quero reforçar com você que nós vamos ter o lanche aqui depois, né? Na verdade não é um lanche, eu conheço o chefe que fez, e eu tenho certeza que quando ele põe a mão na cozinha, a coisa é boa, não é ruim não, você pode ter certeza disso. Então, se você não puder ficar, passe ali e compre para você levar. Eu tenho certeza que você poderá usar amanhã, talvez no seu almoço, ou preparar ali para as suas refeições durante a semana. Ou tenha um tempo de comunhão conosco, sente ali, converse conosco, tenha um tempo de compartilhar ali, né, não só do alimento, mas de nós conversarmos um pouco, porque você vai ser edificado, eu tenho certeza. Quero ler com você o texto que está em João, capítulo 6. Vou ler aqui os versos 67 e 69. Essa mensagem aqui é quase que um devocional, assim, mas é algo que tocou bastante o meu coração no começo dessa semana, quando eu estava lendo a Bíblia em casa, ali sozinho, fazendo uma meditação. Eu quero compartilhar com você. João 6,67, o texto diz assim: Então Jesus perguntou aos 12. Então lembra que Jesus chamou 12 discípulos, e ele estava junto com esses 12 homens, e ele fez uma pergunta, e Jesus perguntou assim: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Só para que você entenda o ambiente, o contexto, a estrutura que eles estavam, que nós estamos aqui, a qual nós estamos tratando. Na verdade, Jesus estava com os seus discípulos ali, ministrando e compartilhando alguns pensamentos, e tinham mais pessoas próximas. E aí algumas pessoas falaram: olha, esse discurso aí é muito duro, esse discurso é muito impactante, eu não sei como que eu vou fazer. E algumas pessoas deixaram de seguir a Jesus. E aí Jesus chamou aqueles que eram mais próximos dele, os seus discípulos, os seus 12 discípulos, e ele pergunta: será que vocês querem se retirar também, querem ir embora? Será que vocês também não querem permanecer aqui, querem abandonar esse projeto, o que nós estamos construindo? E Pedro, que era um dos mais velhos, talvez pela sua experiência, talvez pelo seu perfil de liderança, ele se adianta dos demais, e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala: Senhor, para quem iremos? Talvez, né, você acabou de ouvir aqui, de passar pelo momento do apelo, e você não correspondeu ao apelo neste momento, apesar de ter feito a oração.
Então eu entendo que todos nós que estamos aqui neste lugar, fisicamente falando, né, não sei os amados que estão nos acompanhando aí pela internet, todos nós entendemos em algum momento das nossas vidas que Jesus Cristo tem uma importância para nós. E respondemos a Ele de uma maneira positiva. Aceitamos a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Todos nós tomamos essa decisão. Pedro, ele tinha essa consciência, ele olhou para Jesus naquele momento e falou: Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? O que nós vamos fazer das nossas vidas? E aí ele faz uma afirmação. Ele fala: pois só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava construindo, estava consolidando, estava estruturando uma base que nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração. As nossas vidas precisam estar firmadas em Cristo Jesus. Pedro estava dizendo aqui de uma outra forma, numa maneira interpretativa minha aqui, ele estava dizendo assim: Jesus, eu não posso me ancorar, não posso me calcar aqui, me apoiar no meu conhecimento, nos meus recursos, na minha capacidade de pescador, na minha companhia de barcos ali, nos meus sócios na pesca. Eu não posso me amparar naquilo que eu estudei. Eu só encontrei palavras de vida eterna no Senhor. É isso que Pedro conclui. Esse texto, curiosamente, é um dos poucos textos dos evangelhos que ele está presente nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram essa história, esse relato. Muitas vezes, né, os autores ali, eles, enquanto autores dos evangelhos, eles deram ênfase ou destaque naquilo que mais chamou a atenção deles. E existem muitos textos que não são correlatos, não são iguais. São complementares, na verdade. Mas esse é um dos textos que está nos 4 evangelhos. Porque isso é algo muito importante, é muito central. Dentro do texto de Mateus, quando Mateus relata a mesma história, Jesus, quando Pedro faz a afirmação, Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro. João não relata essa resposta, Mateus relata. Jesus responde: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. Jesus fala assim: você está declarando isso, que você só tem vida em mim, porque Deus revelou isso a você. Então, quando você aceitou a Jesus Cristo, quando você um dia fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus, você não teve isso por uma iniciativa sua, foi o Espírito Santo que tocou no seu coração. E Ele te deu essa consciência. Hoje pela manhã, quando eu ministrei esse pensamento, eu coloquei o seguinte ponto: todos nós, enquanto cristãos, precisamos entender a salvação. Mas entender é algo que está na mente, está na alma, está no nosso racional, no nosso raciocínio lógico. E nós precisamos receber a salvação. A afirmação de Pedro, ela é tão forte que ela diz assim: Jesus, eu não tenho para onde ir. Eu entendi que o Senhor é o Salvador e eu quero me relacionar contigo sempre. Eu sou teu, eu entrego a minha vida ao Senhor. É isso que Pedro está declarando ali. E a partir desse entendimento, a partir desse ponto, a partir desta ideia que eu estou colocando aqui para você, que Pedro reconhece, ele entende e reconhece e recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a partir disso, precisa acontecer algo nas nossas vidas. Nós não podemos ser os mesmos se nós entendemos o amor de Deus por nós. Se você compreendeu, se você percebeu que Jesus Cristo fez o que Ele fez porque Ele ama você, se você percebeu, você entendeu que Deus, Ele preparou um plano, um projeto, uma estrutura de salvação, onde Ele sacrificou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai e nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Quero ler aqui com você, eu nem passei esse texto para os irmãos ali, próprio Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Olha só o que João escreve aqui no começo do seu Evangelho. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que João estava escrevendo, ele estava dizendo assim: se você recebeu a Jesus,
você tem um poder. O poder aqui não é um poder de força. Quando eu vou lá na academia fazer os meus exercícios, não é o poder para levantar mais peso. O poder aqui é um poder que ele está relacionado à possibilidade. Eu posso dirigir o meu carro porque eu tenho uma carteira nacional de habilitação válida. Então eu tenho a possibilidade. A palavra poder no texto de João 1 é isso que ela diz, é exousia, no original do grego. E significa que eu posso ser feito filho de Deus. Como é que eu posso ser feito filho de Deus? A partir do momento que eu recebo a Jesus Cristo e creio no nome dele. Foi isso que Pedro entendeu. Pedro falou, Jesus, para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu estou aqui falando com pessoas, conversando com você, que já compreendeu essa verdade. Em algum momento na sua vida você olhou e falou, Jesus, eu não tenho outra alternativa. Não é a minha faculdade, não é a minha família, não é os meus filhos, não é a minha formação, a minha experiência profissional, não é o meu entendimento do mundo que garante a minha salvação. O que garante é saber que eu creio e estou em Cristo Jesus. Se você tem essa verdade na sua vida, diga amém. Aleluia, ainda bem que eu ouvi amém, eu achei que ia ficar no silêncio aqui. Não, estou brincando. Se você compreende essa verdade ela precisa trazer algumas marcas, algumas demonstrações de que ela aconteceu na sua vida. E eu quero conversar com você, a partir dessa introdução pequena que eu fiz aqui, de que você já reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que você já entendeu que as palavras de vida eterna vêm dele. Isso precisa trazer uma transformação em nós. E eu quero abordar 3 aspectos das quais essa transformação se manifesta. O primeiro deles vem em Mateus capítulo 5, verso 14. Leia comigo aí Mateus 5, 14. Eu vou ler aqui o 15 e o 16 também. Jesus, no Sermão do Monte, quando ele começa ali a declarar o Sermão do Monte, já na parte inicial ele fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está dizendo é, se você crê, se você tem salvação, se você tem as palavras de vida eterna em você, isso precisa se expressar para as outras pessoas. Aonde você vai, no seu trabalho, nas suas atividades cotidianas, na sua casa, especialmente na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua sogra. Vai pondo todo mundo na lista aí, com todo mundo. Você precisa refletir a luz de Jesus em você. Nós temos essa luz, Pedro fala ali em João, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, essas palavras de vida estão em nós. Se você tem palavras de vida em você, você irradia a luz de Jesus aonde você vai. As suas atitudes, os seus comportamentos, você vai falar, olha, isso aqui é assim, sim, né? O texto bíblico diz, seja o seu falar sim quando for sim e não quando for não. O que for diferente disso procede do maligno, procede daquele que é o pai da mentira. Então, quando você se posiciona, você fala a verdade. Isso é emitir a luz de Jesus que está em nós. Então, a primeira coisa que nós mudamos, ou que nós temos que expressar na nossa vida, quando entendemos quem é Jesus, recebemos a Ele como nosso Senhor e Salvador, são as nossas atitudes. Talvez você que tem aí 20, 30, 40, 50 anos que frequenta uma igreja, fala assim, o Ivo está falando aí de algo que é essencial, é básico. Talvez as crianças que estão ali na escola bíblica infantil deveriam estar tendo essa ministração. Mas nós precisamos entender que nós refletimos a Jesus em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos. Jesus é o reflexo, nós somos o reflexo daquele que Ele fez em nós. Ele é aquele que reflete em nós o poder
de Deus. Então, o primeiro aspecto que você deve mudar são as suas atitudes, ou que você deve alinhar com a presença e o poder de Deus na sua vida. Olha só o que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era um jovem, um rapaz bem jovem mesmo. Jovem, quando eu digo jovem, ele deveria ter, quando ele assumiu uma grande responsabilidade na igreja de Éfeso, algo em torno de 18, 19 anos de idade. Era muito inexperiente. Éfeso era uma cidade muito grande. Ele era o pastor da cidade, da igreja, né, do ambiente de cristão em Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, tinha muita promiscuidade, muita prostituição, um ambiente complexo para você estabelecer uma igreja. Mas, de repente, Deus direciona, através do Espírito Santo, para um jovenzinho assumir aquele lugar. E aí, então, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. E aí Paulo dá uma certa puxadinha de orelha nele e diz assim: pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. O que Paulo está dizendo aqui é: Timóteo, você conheceu a Cristo Jesus. Nessa mesma carta, ele faz referência à avó Lóide, a mãe de Timóteo, e Paulo expressa ali, dizendo: olha, você conheceu a Jesus, você foi criado, você foi formado pelo poder de Deus sobre a sua vida. E agora que você está aí nessa posição de responsabilidade, não deixe que as pessoas desprezem você pelo fato de você ser jovem. E aí Paulo fala: você precisa ser um exemplo em tudo. E aí o cristão que compreendeu, que aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que deixou que Jesus entrasse em sua vida, ele tem esse mesmo chamado. Precisa ser um exemplo. Quando você vai negociar alguma coisa, sei lá, vai vender um carro. Se o carro tem algum problema, você vai falar o que o carro tem de problema. Você não vai enganar as pessoas. Você não vai passar as pessoas para trás. Você é um exemplo para as pessoas, porque Cristo Jesus está em você. Dessas orientações que Paulo dá a Timóteo, tem uma delas que entrou muito forte na minha vida quando eu ouvi a primeira vez uma mensagem sobre esse texto, que é o aspecto da palavra. Paulo fala: seja um exemplo para os fiéis na palavra. Eu achava, quando eu ouvi pela primeira vez uma mensagem desse texto, eu achava que eu não deveria mais, então, falar palavrão. Falar palavrão era algo errado e que eu deveria parar de fazer isso. Eu morava sozinho há alguns anos já, eu tinha uma vida muito solta, assim, com muita liberdade, muito jovem, né, jovem demais. E eu falava do jeito que eu queria. E quando eu aceitei a Jesus, decidi vir para a igreja, tomei essa decisão, comecei a ser ministrado, eu entendi que a minha boca precisava mudar o jeito de falar. E eu fui mudando aos poucos, é claro, de uma certa maneira assim, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e eu fui mudando o meu comportamento. E aí o tempo foi passando, e eu falo: tá aqui, eu sou um exemplo na palavra, eu não falo coisas erradas, eu não falo besteira, mas eu fui entendendo que, na verdade, ser um exemplo na palavra é você entender que a palavra de Deus é o que deve ocupar a sua mente, o seu coração e aquilo que você fala. Ser um exemplo na palavra é você olhar uma circunstância e você não maldizer a circunstância. Hoje de manhã eu trouxe esse pensamento. Quando eu pego a palavra maldito e a palavra bendito, eu não sei se você gostava de português ou não, eu não era muito bom não, mas você vai entender o que eu vou te falar. E você retira o prefixo mal e o prefixo bem dessas duas palavras, o que é que sobra? Vou repetir aqui, eu sei que a aula de português não é muito bom nesse horário ainda, domingo à noite, né? Se eu pego a palavra maldito e a palavra bendito, e eu tiro o prefixo mal e o prefixo bem, sobra o quê? Dito. Dito é aquilo que eu declarei. Aí você começa a entender porque nós, que somos cristãos, que temos Cristo Jesus em nós, que entendemos que Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna e habita em nós através do Espírito Santo de Deus, ele diz: tome cuidado, não declare palavras torpes, palavras ruins, porque aquilo que você fizer maldito, você está dizendo a respeito do mal.
Você entende o que eu quero dizer? Bendito é dizer bênçãos. É você acordar de manhã cedo, 5 horas da manhã, se preparar para ir para as suas atividades e dizer: Deus, obrigado. Bendito é este dia. Eu abençoo esse dia. Esse dia é um dia de bênção, um dia de prosperidade, um dia de avanço, um dia de saúde, um dia de manifestar o cuidado de Deus na vida das pessoas, um dia de expressar o amor de Deus através da minha vida, um dia de experimentar o poder e o amor de Deus na minha vida. Esse dia é bendito. Você não vai levantar resmungando: ai, ó vida, ó céus, ó azar, que dia complicado, que ter que acordar cedo, ter que trabalhar, ter que... Você não vai usar os seus lábios para mal dizer. Você vai usar os seus lábios para bem dizer. Não é simplesmente o que você fala, ou, é um palavrão, não é um palavrão. Não é isso. É a respeito do que você declara sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua igreja, dos seus apacentadores, das pessoas que estão ao seu redor, dos seus vizinhos. É a respeito do que você fala de você mesmo. É a respeito do que você fala, daquilo que você pensa sobre você mesmo. Quando somos um exemplo na palavra, as nossas atitudes mudaram. E elas mudaram porque Cristo Jesus entrou em nossas vidas. E nós entendemos que nós não temos nenhum outro a quem recorrer. E só Ele tem as palavras de vida eterna, como Pedro afirmou. Meu segundo aspecto aqui está em Mateus capítulo 20. Então, eu falei para você na introdução que Pedro, ele reconhece que apenas Jesus poderia salvá-lo, apenas Jesus poderia transformar a vida dele, ele não tinha para quem ir. E com isso na sua mente, ele recebe as palavras de vida que Jesus ministra, e isso transforma inicialmente as atitudes dele, que foi o que eu acabei de colocar como primeiro ponto. E o meu segundo ponto, quando nós entendemos quem Cristo é, recebemos a Cristo Jesus, existe outra coisa que muda em nossas vidas. O texto diz assim, Mateus 20, 26, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estava diante de uma cena muito curiosa. Os seus discípulos estavam disputando sobre quem seria o mais importante e que se assentaria à direita dele, no seu trono, ou à esquerda dele. Eles estavam brigando por uma posição, estavam brigando por um cargo, estavam brigando por assumir uma posição de destaque, de se tornarem importantes, do ponto de vista, do ponto de vista humano. Inclusive a mãe de 2 dos discípulos estava sendo advogada ali naquele caso. Estava dizendo: olha Jesus, lá no seu reino, coloque ali os meus filhos aqui, um à sua direita, um à sua esquerda. E aí Jesus, entendendo, vendo aquele cenário, vendo aquele ambiente, ele chama os seus discípulos à parte e fala: olha, entre vocês não é assim, assim funciona por aí, assim funcionam os governos, assim funcionam os reinos, o ser humano construiu essa estrutura, mas no meu reino funciona de um jeito diferente. Aqui, maior é aquele que serve, maior é aquele que se voluntaria em tocar a vida do outro. E aqui tem um ponto que eu gosto sempre de trazer com muita ênfase, e eu gostaria que, se você pudesse prestar bastante atenção nisso. Servir, ele só tem valor se você não exigir absolutamente nada em troca. Absolutamente nada em troca. Se você serve e você espera algo em troca, você não está servindo. Você está vendendo um serviço. Por mais que a sua intenção seja boa, mas se você espera algo em troca, você está fazendo uma barganha. E essa barganha não é a essência do que Cristo Jesus define como servir. Servir aqui é você se despojar de todas as suas vontades de receber algo em troca. E você abençoar o outro com aquilo que você tem. Com o seu conhecimento, com o seu recurso,
com aquilo que você sabe preparar, com aquilo que você sabe ensinar, talvez, com aquilo que você passou de experiência e você está ajudando alguém, talvez com uma roupa que está lá no seu guarda-roupa usada, velha, lá parada, que você não usa mais, velha no sentido de tempo, não estragada, e que você vai doar e ofertar para alguém. Servir é você fazer sem esperar em troca. Quando Jesus ele chama os discípulos e puxa a orelha deles aqui nesse caso, ele fala assim: entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E eu acho fantástico fazer um paralelo. Eu não fiz isso aqui, mas se nós olharmos Hebreus capítulo 7, quando o autor dos Hebreus escreve a respeito de Abraão dizimando para Melquisedeque, o rei de Salém. E ali, eu não lembro do versículo exatamente, o Mauro deve lembrar, 7:11, né? 7:7. O texto diz que o maior abençoa o menor. E aí, meu irmão, dá um bugzinho na minha mente, eu confesso a você. Porque o maior abençoa o menor, só que Jesus diz que o maior é aquele que serve. Então, se você quer ser grande e abençoar pessoas, sirva. Sirva pessoas. Sirva pessoas. Você que é membro aqui da igreja, frequenta regularmente a igreja, faz parte de um grupo familiar. Aliás, se você não faz parte de um grupo familiar, venha para a integração, venha participar da integração. Nós estamos num período de recesso, no final de julho voltamos, mas venha e se torne membro da igreja. Você que é membro e participa de um grupo familiar, provavelmente na última reunião agora do semestre, você ouviu ali um chamado para compor o grupo de serviço. O grupo de serviço são os irmãos que participam aqui conosco, nos ajudando, organizando o ambiente, preparando, trazendo o gasofilácio, os envelopes, ajeitam as coisas do banheiro. Eles põem ordem no ambiente de um modo geral para que nós possamos estar confortavelmente no culto. Às vezes eles gelam um pouquinho o ar-condicionado, mas eu gosto, né? Eu gosto de frio, estou brincando aqui. Mas são os irmãos que cuidam do ambiente, para que nós possamos ter um espaço, estar num espaço confortavelmente. E nós fizemos um chamado ali na carta: venha nos ajudar no grupo de serviço. Nós precisamos de irmãos, de mãos, de braços para estarem envolvidos com o grupo de serviço. São atividades simples que acontecem numa escala e que você pode servir o corpo de Cristo fazendo isso. E aí eu volto aqui para o meu ponto. Jesus também fala em Mateus capítulo 23, um pouquinho para frente, tendo também uma conversa semelhante com seus discípulos, falando da importância de servir. O verso de número 11, Mateus 23, 11. Jesus fala assim: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Em outras palavras, o autor dos Hebreus, ele pega e diz assim: o maior abençoa o menor. Para que você possa abençoar alguém, meu irmão, você precisa servir essa pessoa. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Abençoar passa por servir. Servir passa por você se despir, se despojar da sua autograndeza e você entregar aquilo que você tem para ajudar alguém sem esperar nada em troca. Então, voltando aqui para você não perder aí o fio da meada do que eu estou compartilhando com vocês. Se você entendeu que Jesus Cristo é o único recurso que você tem, como Pedro fala, a quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso causa uma mudança, uma transformação poderosa na sua vida. As suas atitudes mudam e, além das atitudes mudarem, você deixa que entre no seu coração o desejo de abençoar outras vidas e servir a outras pessoas. Você vai servir outras pessoas com seus recursos, com sua capacidade, com o seu tempo, com a sua atenção, com uma série de coisas que você tem à disposição, mas você vai servir. Então, aqueles que creem em Cristo Jesus têm as suas atitudes alinhadas com o comportamento de Cristo e têm o serviço como sendo a sua essência. E o último aspecto que eu quero que você tenha na sua mente aqui, o terceiro ponto que eu quero que você tenha na sua mente: aqueles que estão em Cristo Jesus, eles experimentam algo que Jesus relatou para nós em João capítulo 15, ou que João relatou aqui do que Jesus falou ali, do capítulo 15,
os versos 4 e 5. Jesus falando com seus discípulos mais uma vez, ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Meu irmão, Jesus tem uma afirmação aqui muito forte. Ele fala: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Isso é verdade integralmente. Se nós formos ler o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, João escreve que tudo o que foi feito através de Cristo Jesus. Sem Jesus nós não teríamos oxigênio. Sem Jesus nós não teríamos a natureza, o sol. Pronto. Sem Jesus você não pode fazer nada. Simples desse jeito. Sem Jesus nós não temos capacidade de fazer nada. Mas o que eu quero dar ênfase aqui nesse texto, João 15, 4 e 5, é que Jesus diz que aquele que está conectado nele dá fruto. E dar fruto, existem muitas maneiras de darmos frutos. Se nós formos para a natureza tem muitas expressões de frutos. Banana, maçã, laranja, melancia, sei lá, tem N frutas ali, não sei quantas tem milhares. E existem muitas formas de frutificarmos. Mas uma delas, e a principal delas, é compartilharmos as palavras de vida eterna que estão dentro de nós. João relata de Pedro, né? Pedro fala para Jesus: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Essas palavras de vida eterna estão em mim, estão em você. A minha e a sua vida só tem sentido se eu pego essas palavras e compartilho com alguém. Hoje de manhã, os irmãos que estavam aqui no culto de manhã já ouviram, aconteceu algo, sei lá, não consigo nem explicar assim muito bem. É curioso, na verdade, minimamente curioso. Eu estava aqui, aí eu precisei subir, o louvor já tinha começado. Eu subi ali no mezanino, conversei ali com as pessoas, precisava ajustar uma coisa. Eu desci, e antes de vir aqui para frente, eu falei: vou tomar água. Eu fui ali no bebedouro. Ao chegar ali no bebedouro, tinha um rapaz na porta, maltrapilho, andarilho, sujo. Eu achei que ele estava de sapato preto, mas não, ele estava de chinela havaiana mesmo. Mas o pé dele estava preto, literalmente preto. Eu peguei um copinho de água, levei ali para ele estava conversando com a Mari, que estava no grupo de serviço ali na porta, recebendo as pessoas, ela ficou ali conversando um pouco com ele. Eu cheguei, perguntei o nome, falei: cara, entra, vamos entrar, participar do culto. Ele falou: não posso, estou indo fazer um trabalho. Estou indo num lugar aí resolver um negócio, fazer um trabalho. Falei: o que você faz? Ele falou: não, eu moro na rua. Mas uma pessoa que me falou o nome, a gente conversou uns 5 minutos ali, um pouco mais talvez. Crente, cristão, conhece a palavra. Ele ficou ali, o tempo que nós conversamos, ele citou para mim vários textos. Ele falou do amor de Deus. E eu fiquei chocado com ele. Falei: cara, eu estou aqui todo engomadinho, de camisa social, de sapato, ajeitadinho, banho tomado, cabelo penteado, né, como se tivesse cabelo para pentear. Preocupado, talvez, com o meu carro, com as contas que eu tenho que pagar, com a minha casa. E ele estava ali, preocupado em compartilhar a palavra de Deus, em compartilhar algo que estava no coração dele. Me falou da igreja que ele já frequentou, dos lugares por onde ele andou. Meu irmão, quando nós entendemos que aquilo que nós temos dentro de nós tem mais valor do que aquilo que está fora, nós mudamos a nossa forma de pensar sobre a vida. Eu confesso a você que eu fiquei constrangido ali. Quase falei para ele, falei: cara, vamos subir lá. Você prega hoje, não preciso, eu não vou pregar. Compartilhe o seu testemunho aí. Ele deu ali uns 4, 5 testemunhos de algo, de como Deus cuida da vida dele. De coisas pequenas e simples que acontecem no dia a dia dele. Dormindo em marquises. Falei: onde que eu te acho? Ele falou: na rua, fico aqui no Contorno Sul, no Santa Rosa, no Borba Gato, aqui em volta, no Universo. Estou sempre andando por aí. Se eu perguntasse para ele: você tem celular? Ele ia falar: o quê? O que é isso? Você entende? Eu quero que você compreenda a diferença que existe quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Isso muda o nosso jeito de ser. Tem que mudar as nossas atitudes, tem que mudar o nosso jeito de
olhar o outro e de servir o outro. Meu irmão, você não vai, voltando aqui para o segundo ponto, né? Você não vai servir alguém que você não entende que é importante para você. Preste atenção nisso. Você vai servir alguém a partir do momento em que você enxergar importância nessa pessoa. E aí você serve. Por isso que eu falei que nós devemos servir sem ter nenhuma amarra, nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de troca. Porque você serve aquele a quem você dá valor, a quem você dá importância. Eu fiquei constrangido realmente ali na porta. E eu falei, vamos entrar. Ele falou, não, eu tenho que trabalhar. Eu falei, vamos entrar. Eu queria que ele tivesse entrado. Ele falou, eu vou voltar. Mas ele infelizmente não voltou. Não sei nem onde achar ele. Então o que eu quero que você compreenda, nós precisamos frutificar. E o que é frutificar? É compartilhar as verdades de Deus que estão em nós, através do poder de Deus que está em nossos corações. Marcos capítulo 16. Marcos 16 fala a respeito da nossa comissão, da nossa grande missão, daquilo que Jesus nos chamou. O verso 15 diz, e disse-lhes, o disse-lhes aqui é Jesus, vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Eu fiquei ali na porta parando, pensando, será que eu estou indo por todo o mundo pregando o evangelho? Eu estou diante de uma pessoa que não tem o que vestir, que não tem o que comer. Eu dei um saco de arroz para ele. Depois que eu entreguei o pacote de arroz, eu fiquei pensando, onde é que esse bendito vai cozinhar o arroz? E aí, ele estava ali na porta pregando o evangelho. Você entende o que eu quero te dizer? Existe algo em você que tem valor, que tem importância. Jesus tem palavras de vida eterna no seu coração. E você precisa compartilhar isso. Existem pessoas que estão aí fora tristes, chorando, desesperadas, desamparadas, desesperançadas, que precisam de uma palavra de apoio, que precisam conhecer e encontrar a Cristo Jesus, que precisam ter a mesma percepção que Pedro teve quando ele diz para Jesus, Jesus, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos ter essa consciência no nosso trabalho, com as pessoas com quem trabalhamos, com os nossos funcionários, com os nossos colegas, com os nossos familiares, com os nossos filhos, pais, irmãos, com as pessoas que moram ao nosso redor, os nossos vizinhos, com os irmãos que frequentam a igreja. Nós precisamos ter essa consciência. E eu quero finalizar aqui, como eu falei, era mais como se fosse um devocional mesmo, né? Então eu trouxe para você um princípio, fiz uma introdução aqui com um princípio onde eu coloco que Pedro, ele diz para Jesus que ele só tem vida eterna em Cristo Jesus. Ele não tem mais para onde ir, mas que ele tem Cristo Jesus como sendo a fonte dele, o principal para ele, o de maior importância para ele. E aí, reconhecer essa verdade muda as nossas vidas, muda as nossas atitudes, nos leva a servir e nos leva a frutificar. E aí eu quero finalizar lendo um texto, e eu quero colocar uma música para você ouvir. Na verdade, os irmãos hoje de manhã me salvaram ali, me ajudaram, porque eu só tinha a música, e eles conseguiram pôr a letra, e nós vamos conseguir ver, né, ouvir a música e ver a letra. O texto que eu quero ler está em Mateus 25, 31, que diz assim, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ou dos bodes, dependendo da versão que você está lendo. Estamos lendo aí na versão dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos?
quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo-lhes, dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro e não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E lhes perguntarão: quando foi que o vimos, Senhor, com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Eu quero colocar uma música bastante antiga. Foi escrita, se eu não me engano, no original em inglês, na década de 70, por um cantor cristão americano que já faleceu. E essa música, desde que eu me converti, desde que eu aceitei a Jesus, 30 anos atrás, eu ouço ela, com uma certa frequência. Eu só conhecia a versão dela em inglês, depois uma pessoa, um irmão gravou em português, e eu quero que você ouça ela. Só preste atenção, é o texto, é esse mesmo texto que eu acabei de ler, um pouquinho mais interpretado e um pouquinho mais complementado ali com algumas informações, mas eu tenho certeza que você abre o seu coração e Deus vai tocar a sua vida. Se a Ju puder me ajudar lá, por favor. Quando o Filho do Homem vier, e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no seu glorioso trono, e dividirá as nações diante dele, e como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E ele dirá às ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, e possuam o reino, preparados para ti desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome, e você me deu de comer. Eu tive sede, e você me deu algo para beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu era um estranho e você me recebeu. Eu estava doente, eu estava na prisão e você veio até mim, você me visitou. Obrigado, obrigado. Entre no teu descanso. Então eles irão responder, sim, eles irão responder. Eles dirão: Senhor, Senhor, quando? Quando você teve fome, Senhor, e nós te demos algo de comer? Quando você teve sede, Senhor, eu não posso me lembrar, e nós te demos algo de beber? Quando você estava nu, e nós te vestimos? Quando você era um estranho e nós te convidamos a entrar, nós convidamos tantas pessoas a entrarem à nossa casa. Mas, Senhor, eu nunca esqueceria a tua face. Quando você esteve doente e nós te visitamos, ou na prisão e nós fomos até você. Senhor, diga-nos, diga-nos. Tudo o que vocês fizeram para o menor dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Tudo o que vocês fizeram para o menor dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Entrai no teu descanso.
Então ele se voltará para aqueles à sua esquerda, os bodes. E dirá: afaste-se de mim, vocês malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e você não me deu nada de comer. Eu estava com sede e vocês não me deram nada de beber. Eu estava nu, largado no frio, totalmente exposto, e você me mandou embora. Eu era um estranho. Eu bati na tua porta, mas você não abriu. Você me abandonou, você me rejeitou. Eu era um enfermo, morrendo de dores por todo o meu corpo na minha cama. Eu implorava, orava e clamava que você viesse me visitar, mas você não veio. Eu estava na prisão e eu apodrecia lá. Eu orava para que você viesse. Eu ouvia seus programas de rádio, eu lia todas as suas revistas, eu ouvia todos os seus CDs, mas vocês nunca vieram. Afaste-se de mim. Senhor, deve haver algum engano. Quando? Senhor, quando? Quando você teve fome, Senhor? E nós não te demos algo de comer, Senhor? Quando? Quando você teve sede, Senhor, e nós não te demos algo de beber? Isso não é justo. Bem, você gostaria de alguma coisa agora? Um dos anjos poderia ir lá para o Senhor, pegar um hambúrguer e uma Coca-Cola? Você também não está com fome? Eu perdi meu apetite também. Senhor, quando você estava nu? Bem, isso não é justo. Eu nem sabia o número que você vestia. Quando você era um estranho, Senhor, você não era uma daquelas pessoas mendigas que costumava bater na minha porta? Era o Senhor. Aquele não era meu ministério, Senhor. Nós não nos sentimos movidos a fazer aquilo. Você sabe, não é? Quando você estava enfermo, o que você teve, afinal? Bom, pelo menos não era contagioso. Era? Me desculpa, Senhor, eu poderia ter enviado um cartão. Senhor, uma última coisa que eu gostaria de saber. Quanto você esteve na prisão, Senhor? Afinal, por que você estava lá? Eu tenho um amigo que poderia... Basta! Tudo o que vocês não fizeram para o menor dos meus pequeninos, vocês não fizeram a mim. Tudo o que vocês não fizeram para o menor dos meus pequeninos, vocês não fizeram a mim. Afaste-se de mim! E eles irão para o fogo eterno. Mas os justos para a vida eterna. E meus amigos, a única diferença das ovelhas e dos bodes, de acordo com as Escrituras, foi aquilo que eles fizeram, não fizeram, façam. Quero convidar você a ficar em pé, a levantar. Nós vamos orar. O que eu mais me impressiona dessa música, na verdade, que é o texto bíblico, é a frase final. A única diferença entre os bodes e as ovelhas é aquilo que eles fizeram ou não fizeram. Nós, como eu li o texto aqui de João, Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Você tem as palavras de vida eterna em você. Você tem
a capacidade, o poder, a força, o poder do Espírito Santo em você. E você pode compartilhar isso com alguém. Em uma atitude simples, em uma atitude, um gesto simples muitas vezes, que não exige absolutamente nada de você, mas que você pode fazer. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus fomos justificados. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós encontramos palavras de vida. Deus transformou a história das nossas vidas em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor fez isso. Mas, Pai, isso não é para que nós possamos acumular em nós, para que nós possamos reter em nós, para que nós possamos nos sentir grandes e importantes. Pai, isso existe, isso está em nós. As suas palavras de vida estão em nós para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos levar a palavra de Deus a outras pessoas. Pai, eu quero declarar que cada um que está aqui hoje, que está nos assistindo remotamente ou presencialmente aqui neste culto, Pai, cada um de nós tem o poder de Deus sobre si, através da presença do Espírito Santo em nós. Pai, nós temos a sua palavra nos nossos corações, no nosso lábio. Pai, que o Senhor possa nos encher de ousadia, de intrepidez, de coragem, que o Senhor possa nos encher de fé. Como a tua palavra nos diz ali em Coríntios, existem dons que são derramados sobre nós. Os dons são uma herança do Senhor em nós. Pai, que exista um dom derramado em cada um aqui, que é o dom de operar milagres, de ter uma fé extraordinária, de ver curas extraordinárias, e que nós sejamos ousados, para que nós possamos declarar essas verdades sobre a vida de todos aqueles que nos cercam. Que nós possamos ver as pessoas que estão por aí, às vezes bem vestidas, andando num carro bonito, morando numa casa importante, mas com a sua alma sedenta, com sede, com a sua alma faminta, sofrendo, desnutrida na sua alma. Que essas pessoas que chegarem até nós encontrem um alimento, o alimento eterno que está em nossas vidas, e que nós possamos compartilhar isso com as pessoas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos mover para abençoar vidas, com coisas pequenas e simples, com coisas complexas e grandes, com tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Pai, que nós possamos ver a presença e o poder de Deus se manifestando através de nós. Assim como Pedro um dia reconheceu que apenas em Cristo Jesus ele teria esperança. Assim como Pedro um dia reconheceu que as palavras de vida eterna são as palavras de Jesus. E nós também reconhecemos e recebemos isso. Mas que nós possamos fazer disso uma verdade cotidiana e levarmos isso a quem está ao nosso redor. Pai, eu declaro que esta igreja irá avançar, conquistar, crescer, mas irá avançar na salvação de outras pessoas, irá conquistar almas para tirar almas do inferno e trazer para a presença e o poder de Deus, irá prosperar e avançar em propagar a palavra de Deus em todo o tempo, Pai. Pai, o propósito, o desejo dos nossos corações, estando aqui nessa cidade, tendo esse trabalho local, é salvar vidas, formar lideranças. Esse é o desejo, essa é a missão que nós temos. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude, nos fortaleça, que nós possamos avançar. Pai, também quero declarar que esta semana será uma semana extraordinária. Cada um de nós sai daqui cheio da tua presença e do seu poder, e tem em si o poder do Espírito Santo. Pai, que tudo aquilo que formos fazer no trabalho, atendendo pessoas, atendendo um cliente, atendendo pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão próximas de nós, que nós possamos manifestar a presença e o poder de Deus, por onde nós formos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor do nosso Pai, a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus, que a comunhão do Espírito Santo encha os nossos corações, e que nós possamos sair daqui hoje com alegria nos nossos corações, sabendo que somos justos, e que temos algo precioso em nós para compartilhar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Permaneça abençoado. Vamos louvar e adorar ao Senhor, porque Ele é digno.